Olá, hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula sobre corte. O que é um corte? É a representação gráfica de uma vista frontal ou lateral, que pode ser direita ou esquerda, do interior de uma edificação. Ela é obtida por meio da passagem de planos verticais, cortando toda a edificação, tanto pela sua parte aérea, embasamento, paredes e cobertura, como também pela sua parte subterrânea, fundação. A fundação é a parte de sustentação da estrutura de uma edificação sobre o terreno. Ela terá características, tipo, dimensões e forma de acordo com a carga estrutural, ou seja, o peso atuante, e o tipo de solo. Existem vários tipos de fundação. Nós temos blocos e alicerces, bloco em alvenaria de tijolos, sapatas isoladas, alavancadas, estacas de madeira, estacas de metal, entre outras. Quando a altura da fundação é desconhecida por algum motivo, aplicam-se linhas de interrupção. São linhas contínuas estreitas em zigue-zague. A espessura mínima das fundações em terrenos considerados bons é de 50 centímetros para paredes externas e 40 centímetros para paredes internas. No nosso corte, a espessura será igual 2 vezes a espessura da parede. O que é um embasamento? Como o próprio nome sugere, é a base da edificação que fica em contato direto com o solo. Ela fica sobre a fundação. Uma das principais finalidades da fundação é regularizar o nível do piso para início da alvenaria de elevação, como as paredes. Ela pode ser de tijolo maciço ou de bloco de concreto. Nos nossos cortes, o embasamento, que é a laje de piso mais o aterro, será igual a 25 centímetros. Tipos de corte. Quase sempre, um único corte não é suficiente para demonstrar todos os detalhes do interior de uma casa. São necessários no mínimo 2 cortes, o corte transversal e o corte longitudinal. O corte transversal é o plano de corte paralelo à fachada, que é uma vista frontal do interior da edificação. O corte longitudinal é o plano de corte perpendicular à fachada, que é uma vista lateral, que pode ser esquerda ou direita, do interior da edificação. Aqui está a representação do nosso corte transversal, que é o corte AB, que é um plano de corte paralelo à fachada, ou seja, uma vista frontal do interior da edificação. Aqui está a representação do nosso corte longitudinal, que é o corte CD, onde o plano de corte ele é perpendicular à fachada, que é uma vista lateral do interior da edificação. Como foi dito, nos cortes são representadas as dimensões verticais, ou seja, as alturas internas de uma edificação, e detalhes que a planta baixa não mostrou. Os planos de corte são posicionados em função do interesse do projetista, ou seja, em mostrar um número maior de elementos importantes, por exemplo, um número maior de cômodos, ou procurando passar por um cômodo impermeabilizado, por exemplo, passar pelo banheiro ou passar pela cozinha. As posições dos planos de corte são indicadas por uma linha, traço e ponto estreita. Ela é larga nas extremidades e nas mudanças de direção, conforme a NBR 16.861 de 2020. Elas são indicadas por letras maiúsculas, por exemplo, AB, CD, entre outras. Aqui estamos vendo a representação gráfica do corte AB, que é um corte transversal, ou seja, é uma vista frontal. Podemos visualizar nesse corte tanto a sua parte aérea. Na parte aérea nós temos aqui o embasamento, constituído da laje de piso, mais o aterro. Então aqui eu tenho o embasamento. Na parte aérea também nós temos a parede, aqui tem parede em corte, parede em vista, porta em corte, janela em corte. Nós podemos também visualizar a cobertura, a estrutura do telhado, onde nós temos aí 1, 2, 3, 4 tesouras. Então aqui a gente tem o pendural. Nós temos também a terça superior, chamada de cumoeira, outra terça, a terça inferior. Nós temos aqui a mão francesa, também conhecida como asna. Aqui nós temos também a representação dos caibros, aqui a laje de
cobertura, nós temos a laje de piso e a laje de cobertura. No corte também é representado a parte subterrânea, que é constituída da fundação. Aqui está a representação gráfica do corte CD, que é um corte longitudinal, é uma vista lateral direita. Podemos visualizar tanto a sua parte aérea, no caso aí o embasamento, que nós temos aí laje e o aterro. Nós temos aí paredes em corte, parede em vista, janela em corte, porta em vista. Podemos visualizar a laje de cobertura e a cobertura, né, a estrutura do telhado. No caso aí nós temos aí um telhado de 2 águas. No corte AB a gente visualizava uma caída desse telhado de 2 águas. Aqui a gente visualiza as 2 caídas. Então aqui eu tenho aqui a comoeira, que é a terça superior, outra terça, a terça inferior. Nós temos aqui o pendural, a mão francesa, nós temos a linha, nós temos também o caibro, nós temos também a parte subterrânea, onde é representado a fundação. Segundo a NBR 6.492 de 1994, quais os elementos que devem conter em uma representação final do corte? Desenho de elementos construtivos, embasamento, onde aparecem as representações de solo natural e aterro. Fundações, elas aparecem cortadas com linhas de interrupção, linhas contínuas estreitas em zigue-zague, pois sua profundidade será determinada a partir do cálculo estrutural, no caso aí quem é habilitado é o engenheiro civil. Forro, laje de piso e laje de cobertura, paredes, tanto em vista quanto em corte, impermeabilizadas ou não. Revestimento impermeabilizado, por exemplo, azulejo, com dimensionamento a critério do projetista, observando a disponibilidade no mercado. Portas e janelas em vista ou em corte. Pode-se observar que, diferentemente da representação na planta baixa, onde todas as portas são desenhadas abertas, aqui no corte as portas são desenhadas fechadas. Cobertura ou telhado, com todos os elementos, terças, caibros, ripas, sistema de captação de águas pluviais, entre outros, segundo a posição do plano de corte, convenções arquitetônicas, equipamentos de construção, aparelhos sanitários, lareiras e aparelhos eletrônicos de porte, fogões, geladeiras, máquinas de lavar, entre outros. Representações das informações, como cotas no nível de piso acabado e em osso, cotas verticais, marcações dos cortes transversais nos cortes longitudinais e vice-versa, nome dos compartimentos cortados, escalas numéricas e gráficas, geralmente escala 1:50 ou 1:100, e legenda. Como desenhar um corte? Passo 1. Determina-se primeiramente a linha de terra, também conhecido como linha nível zero, com um traço horizontal. Essa linha de terra vai dividir a parte aérea da parte subterrânea. Vamos então fazer a nossa linha de terra, conhecido também como nível zero. Para fazer a linha de terra, vou deixar aqui a ferramenta de precisão modo orto ativada e a ferramenta de precisão OSNAP também ativada. Vou ativar a camada nível zero. Como eu falei para vocês, a linha de terra separa a parte aérea da parte subterrânea por meio de uma linha horizontal. Para a gente saber qual que é o comprimento dessa linha horizontal, a gente vai vir aqui, ó, vou digitar o comando dist, então ele pede para especificar o primeiro ponto e eu vou pegar aqui a maior medida da minha planta baixa. Eu vou pegar aqui o beiral, então vou pegar aqui o início do beiral até o final do beiral para saber a distância. No caso aqui, a distância é igual a 1000. Então, vou vir aqui, comando linha, vou fazer aqui do lado da minha planta baixa, posso aproveitar aqui o alinhamento e vou apontar para a direção que eu quero fazer a minha linha e digitar 1000. Enter, Enter de novo, fiz a minha linha de terra. Próximo passo, sobre a linha de terra, nós vamos marcar
as distâncias entre as paredes e suas espessuras, tomadas da planta baixa na posição do corte. As paredes serão levantadas com uma altura igual à soma do embasamento mais o pé direito. Sobre as paredes, nós vamos pôr a laje de cobertura pela sua espessura, no caso aqui igual a 10 centímetros. Então, vamos marcar sobre a linha de terra a distância entre as paredes. O corte AB, tá? Ele passa aqui, ó, no banheiro, vem na área de circulação, muda de direção, passa dentro aqui desse vão e passa pela sala. Observe que a setinha está indicando para cima. Então, no corte AB, o que eu vou ver? Essa parede aqui do banheiro, vou ver essa porta 2 aqui em corte, vou ver essa porta 2 aqui do quarto em vista, vou ver a parede desse vão em vista, vou ver esse outro vão aqui em vista, essa parede vista e essa parede em corte. Vou iniciar o nosso desenho pela sala. Por que eu vou iniciar o nosso desenho pela sala? Porque foi me informado que a altura do pé direito da sala é igual a 300 centímetros. E o embasamento aqui vai ser igual à altura no nível de piso, no caso aqui 30 centímetros. Então, vou levantar a parede, no caso essa primeira parede aqui, igual à altura do pé direito mais embasamento. Então, vai ser igual a 330. Então, vem aqui comando linha, deixo a ferramenta orto ligada e a ferramenta snap e vou também ativar a camada agora parede em corte. Vou iniciar uma primeira linha e essa linha é só como referência. Vou iniciar aqui desse canto, tá? Aqui, e vou levantar com uma altura de 330. Enter de novo para finalizar o comando. Então, o que eu fiz aqui, tá? É uma linha de referência começando do beiral. Do beiral até essa parede aqui, eu tenho um deslocamento de 70. Então, vou vir aqui, deslocamento 70. Para representar essa parede. Então, eu posso vir aqui apagar, tá? Essa parede aqui, a largura dela, a espessura dela é igual a 25 centímetros. Então, vou vir aqui, deslocamento 25. Depois, eu tô vendo essa parede aqui. Qual que é a dimensão dessa parede aqui? Então, vou vir aqui, comando dist, enter. Vou vir aqui o início e o final. Vi que ela tem 305 centímetros. Então, vou vir aqui, comando deslocamento 305. Enter. Desloquei 305. Agora, já fiz essa parede, vou representar esse vão. Esse vão tem largura, vou vir com o comando dist aqui, de 80 centímetros. Então, vamos vir aqui, deslocamento 80. Deslocar 80 centímetros. Depois tem uma paredinha aqui, vamos determinar ela, dist 10 centímetros. Então, vou vir aqui, deslocamento 10 centímetros. Enter. Depois eu tenho essa parede aqui desse vão. No caso, como é parede interna, eu sei que ela tem espessura de 15. Então, dist 15. Vou fazer ela. Depois eu vejo que essa paredinha aqui, que é a boneca da porta 2, que é igual a 10 centímetros. Deslocamento 10. Enter. Porta 2, largura da porta 2 é 70 centímetros. Então, deslocamento 70. Ok? Sobrou essa medida aqui. Para a gente saber qual que é essa medida, venho aqui, ó, comando dist. Pego aqui, ela tem 20 centímetros. Então, deslocamento 20. Venho aqui, faço um deslocamento de 20. Depois, eu vou fazer essa parede aqui. Parede interna é igual a 15. Deslocamento 15. Depois, eu tenho essa largura aqui do banheiro, 285. Deslocamento 285. Depois eu tenho aqui essa janela que ela vai estar em corte. No caso aí, ela está numa parede externa, ela vai ter largura de 25. Deslocamento 25.
vocês vão ver que vai sobrar aqui exatamente o beiral. Deste tem que dar 70 centímetros aqui, e deu 70 centímetros. Agora, nós vamos fazer a laje de cobertura. Primeiro passo, ativar a camada laje de cobertura, comando linha, orto ligado e o snap ligado. Vou vir aqui, ó, ligar uma extremidade à outra, subir 10 centímetros, que é a largura da parede. Vim aqui, ó, aproveitar o alinhamento e fechar, né? Então, já fiz a minha laje de cobertura. Agora, nós vamos fazer a altura do embasamento. Aqui está a sala. A altura do embasamento na sala vai ser igual à altura do nível de piso. No caso aqui é 30 centímetros. Então, são 10 centímetros de laje e 20 centímetros de aterro, totalizando o embasamento aqui de 30 centímetros. No corredor é a mesma coisa que a sala. A altura do embasamento é igual a 30 centímetros. A largura da laje é igual a sempre a 10 centímetros e o aterro aqui sobrou 20 centímetros. No banheiro existe um desnível entre o corredor e o banheiro. O banheiro, o nível dele é mais baixo. No caso aqui, a altura do embasamento do banheiro é igual a 25 centímetros, que é a altura do nível de piso. Laje, 10 centímetros, o que sobrou vai ser o aterro, que é igual a 15 centímetros. Vou fazer o embasamento, como referência, eu vou utilizar a minha camada ou a minha linha nível 0. Então, o embasamento, vou fazer o deslocamento a partir da linha nível 0. A linha nível 0, ela tem a altura do nível de piso igual a 0. Vamos fazer aqui um deslocamento. Esse deslocamento é de 25 centímetros. Vou fazer a partir da linha de terra. E vou vir aqui aparar. Vou aparar aqui, ó, dessa parede externa, o lado externo, e dessa parede interna, o lado interno do banheiro. Enter. E aparo do lado. Ok? Agora eu vou fazer desse lado aqui. Desse lado aqui, da sala e do corredor, a altura de embasamento é 30 centímetros. Então, vou vir aqui, deslocamento, vou deslocar 30 centímetros a partir da linha de terra. Vou vir de novo aqui em aparar, seleciono aqui, Enter e vou aparar. Vou selecionar essas duas linhas e mudar a camada dela para laje de piso. Laje de piso. E a laje de piso, como eu falei, a largura dela é igual a 10 centímetros. Venho aqui, marco aqui, deslocamento 10 centímetros para baixo. O que vai sobrar é aterro. Agora, nós vamos fazer o acabamento do embasamento. Esse acabamento aqui, abaixo das paredes. Para fazer esse acabamento, vou deixar ativada aqui a laje de piso na camada. E vou também passar, para facilitar minha vida, essas linhas aqui que estão na parede em corte para porta. Agora, vou vir aqui, vou usar o comando aparar, seleciono as duas linhas e aparo aqui. A mesma coisa eu faço ao contrário, seleciono aqui e aparo. Seleciono aqui e aparo. Venho aqui, comando linha, faço de novo essa linha. Lembra de deixar o orto ligado. E essa linha aqui, passo ela para laje de piso. Fiz o primeiro acabamento. O próximo é esse daqui. Então, eu vou vir aqui aparar. Enter. Vou aparar aqui, e vou aparar aqui. Seleciono essas duas linhas, laje de piso,
Vamos realizar agora os desenhos das fundações. As fundações vão ser desenhadas abaixo da linha de terra, sob as paredes. As espessuras vão ser iguais a 2 vezes a largura da parede. A profundidade a gente não conhece, então a gente vai adotar uma profundidade aí de 100 centímetros, sendo que 50 centímetros é de solo natural. E vamos utilizar linhas de interrupção, que são linhas contínuas estreitas em zigue-zague. Primeiro passo, eu vou dar um deslocamento de 50 centímetros a partir da linha de terra para baixo, representando o solo natural, mais um deslocamento de 50 centímetros para baixo para representar a profundidade da fundação. Próximo passo, eu vou aparar a linha de terra entre as paredes. Então, eu vou vir aqui, ó, comando aparar, selecionar primeiro os limites, Enter, e agora eu vou vir aparando. Vou vir na camada laje de piso, vou criar uma linha onde eu apaguei. Vou mostrar para vocês por quê. Por que que eu fiz isso? Eu vou conseguir achar o meio da parede. Faço uma linha, deixo aqui, ó, modo orto ligado e o snap, acho o meio, ligo perpendicular para baixo. Comando linha, acho o meio, ligo perpendicular para baixo. Comando linha, acho o meio, ligo perpendicular para baixo. Agora eu vou fazer a largura da minha fundação, é 2 vezes a largura da parede. Essa parede externa, ela tem 25 centímetros, então vou fazer um deslocamento de 25. Desloco 25 para cá, outra parede externa, 25, 25. Essas duas paredes internas têm 15 centímetros de largura, então vou fazer um deslocamento de 15. Enter, 15 para cá, 15 para cá, 15 para cá, 15 para cá. Agora eu vou fazer a linha de interrupção. Para fazer a linha de interrupção eu uso o comando círculo, tá? Vou clicar em qualquer lugar aqui da tela e vou escolher a opção aqui, ó, na linha de comando, diâmetro. E o diâmetro dele tem que ser igual a 20. Ok? Venho aqui, ó, comando linha, clico aqui em cima, aqui embaixo e aqui fiz a minha linha de interrupção. Agora eu venho aqui o comando linha, faço uma linha de 20 centímetros para cá, Enter, e outra linha de 20 centímetros para cá. Lembrando sempre o orto e o snap ligado. Apago a linha de referência, comando copiar, seleciono o que eu quero copiar, Enter, vou pegar aqui o ponto do meio e vou colar na extremidade dessa linha auxiliar que eu utilizei para fazer a fundação. Posso vir aqui apagar essa linha, apago essa do meio, essa daqui. Minha fundação está quase pronta.